E pessoal, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Mais uma palestra de inteligência artificial que a gente está tendo aqui na DOC. Essa é a segunda desse semestre, né? Esse é um tema muito bacana, eu achei, né? Eu já vi palestras de inteligência artificial de várias coisas, mas esse tema eu nunca tinha visto, não, né? Mas tive a ideia de fazer sobre esse tema e eu acho que ele é bem interessante, porque há algumas dúvidas em relação à utilização de inteligência artificial em livros, né? Então, eu trouxe alguns pontos de reflexão, espero que vocês gostem desses pontos, né? É, inclusive, eu fiz uns slides, né? Apenas para eu me municiar de não ficar tergiversando, ficar saindo muito do tema, e os slides vão me ajudar, e eu depois vou compartilhar esses slides com vocês, tá? Que aí, se vocês quiserem depois recuperar o tema, aí é só vocês acessarem o slide, tá? Vou pedir licença para vocês para compartilhar minha tela aqui. Pronto. Então, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá ali já compartilhado. Então, esse é o tema da nossa palestra de hoje. A gente vai falar um pouco dessa relação entre a inteligência artificial e os livros. Tá? Para começar, eu coloquei aqui um slide com a minha formação. Né? Eu, eu, eu gosto muito de estudar, vocês vão ver aqui. Né? É, eu Eu sou formado em jornalismo, publicidade, educação física, história, estou fazendo pedagogia, eu espero terminar ainda este ano. Né? Eu tenho especialização em ludoterapia e geografia, mestrado em teologia e doutorado em comunicação. Eu acho que eu não vou parar de estudar nunca, já tenho 50 anos e ainda estou estudando pedagogia, eu gosto de estudar demais agora. E aqui algumas atividades profissionais, né, que eu já tive durante toda a minha vida, né? E a que eu mais gostei, sem dúvida nenhuma, é a educação, assim, né? Eu já trabalho com educação, já tenho uns 25 anos, mais ou menos. Já fiz de tudo dentro de escolas e de faculdades, né? Trabalhei com pesquisa, extensão, ensino, pós-graduação, egressos, né? Fui diretor de colégio, diretor de faculdade, hoje eu sou diretor do núcleo de educação à distância, mas o principal mesmo, que eu mais gosto disso tudo, é ser professor. De todo o resumo de tudo isso aqui, o que eu mais gosto é ser professor. É estar trocando ideias com vocês, né? Por isso eu gosto tanto de palestra, né? Ter uma palestra esse semestre sobre inteligência artificial, estou dando essa, e tem mais duas palestras agendadas. Em breve vocês vão ver a divulgação. Uma sobre como fazer artigos científicos e outro é como o esporte influencia na sociedade, né? Aproveitando esse tempo de Copa do Mundo aí, vou trazer umas reflexões bem bacanas assim sobre esse tema. Tá? Em breve vocês vão ver as divulgações. Eu vou agradecer muito se vocês estiverem presentes. Tá? Para começar a nossa palestra aqui, eu trouxe algumas perguntas provocativas. Né? Uma delas é assim, a IA vai substituir os livros? Né? Ou seja, os livros vão acabar? Né? A inteligência artificial vai acabar com os livros? Aí a segunda pergunta ali, vale a pena ler livro? Vale a pena a gente ler livro em tempos de inteligência artificial? Outra pergunta, outra provocação inicial. Quem ensina melhor? São os atores que escrevem os livros ou são os algoritmos? Quem que ensina melhor? Né? E a última pergunta ali. Estamos diante de uma revolução ou uma transformação na sociedade? Então, essas são provocações iniciais que eu tenho com vocês. Eu até coloquei um bot, assim, eu adoro interagir com vocês durante a palestra, que eu queria fazer uma proposta para vocês, da gente usar o chat aqui, né? Já que eu fiz essas provocações, eu queria escutar vocês aqui, né? Na seguinte questão, é, hoje, 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 durante esse semestre, vamos lá, durante esse semestre, vocês usaram mais
livros ou inteligência artificial para estudar? Vamos lá colocar ali na. Eu quero ver no chat aí vocês colocando. Quem usou mais livro e quem usou mais IA. Só para eu ver a quantidade de só para ver se o que eu imagino vai acontecer. Não, não, não vale nota, não, tá, gente? Eu não estou aqui para ficar assim, apontando o dedo para ninguém, não. É só uma curiosidade mesmo, assim, para saber se a gente usa mais livros ou inteligência artificial. Vamos lá. É, eu, que legal. A maioria, pelo que eu estou vendo ali, usa IA, alguns livros e outros, os dois, né? Foi muito bom. Eu acho que deu mais ou menos o resultado que eu esperava, assim. Eu acho que preguiça de ler, Marcos. Vamos falar um pouco disso durante a palestra aqui, tá? Muito obrigado. É isso aí. Eu esperava mesmo, né? Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar mesmo. Quem veio aqui para a palestra esperando encontrar em mim um, um crítico ferrenho de inteligência artificial, não vai ser isso que vai encontrar. Tá? A inteligência artificial eu uso também. Olha aqui que bonitinho isso aqui. Isso aqui é um sistema de inteligência artificial. Né? Eu uso constantemente inteligência artificial também. Tá? Mas eu uso de um jeito que eu vou mostrar para vocês aqui nas reflexões. Tá? A primeira coisa eu queria falar, separar um pouco, assim, conceituar. Vamos tentar conceituar rapidamente, né? Dá para a gente ficar horas e horas falando o que é livro e horas falando o que é inteligência artificial. Mas a gente, como a palestra é de 1 hora, né? Então a gente não vai conseguir. Então, eu peguei alguns 3, 4 tópicos de cada um aqui para a gente pensar. A primeira coisa, os livros, né? Os livros, eles são a importância dos livros é fundamental no desenvolvimento da sociedade. É fundamental. O livro ele foi responsável, ele foi o primeiro livro que a gente teve foi a Bíblia, né? A Bíblia foi o primeiro livro impresso criado na humanidade, né? E o livro servia para quê? Para ele propagar as informações sem que a gente estivesse presente naquele momento. O que o digital hoje, né, a comunicação digital hoje faz muito bem, né? Mas começou lá com o livro, antes, mais ou menos em 1500, um pouco antes de 1500, tá? Então, os livros foram usados para isso. Até então, a gente não tinha condição de passar o conhecimento de um para o outro de uma maneira mais clara e rápida, né? O segundo ponto ali é o livro. O livro nos ajuda a uma formação crítica e intelectual. O livro é a base, por exemplo, do ensino superior. Né? Se você não lê, muito provável que a sua visão de mundo é uma visão superficial. É uma visão que não tem análises críticas em relação ao que está acontecendo ao seu redor. Tá? É com os livros que a gente começa a criar um pensamento crítico sobre o que acontece ao nosso redor. Tá? O livro nos ajuda muito em relação a isso. Né? Outra coisa, o livro serve como registro cultural e científico. Como que a gente iria conseguir saber o que aconteceu em séculos passados se a gente não tivesse o livro? Né? Então, o livro ele é fundamental nessa transmissão cultural e científica do decorrer dos séculos. E a leitura é uma prática reflexiva. Todos nós, quando lemos, a gente automaticamente começamos a fazer reflexões sobre o que está ao nosso redor, principalmente quando a gente está no ensino superior. A gente faz o ensino superior para nos tornarmos cientistas, e o cientista ele é um questionador por natureza. Não existe nada que temos na humanidade hoje que é um conhecimento fechado em si mesmo. Inclusive, eu falo muito isso para meus alunos, assim, vocês não precisam concordar com o que o professor fala. Vocês não precisam concordar com tudo. Não precisam ficar seguindo tudo que o professor fala. Você pode discordar. Você tem todo o direito, eu diria até dever, né, de ter o seu próprio pensamento crítico, e se esse pensamento crítico
for em oposição ao que está sendo passado para você, você tem total direito de discordar. Tá? Eu gosto muito, né? Eu aprendo muito nessa relação que eu tenho, nesses 25 anos de academia com os estudantes, sempre aprendi muito e nunca fiquei muito cheio de dedos, assim, né? Tem os professores que ficam com vergonha, né? Quando o aluno discorda dele, eu não vejo problema algum, inclusive já aprendi muito com os alunos, continuo aprendendo muito com os alunos, né? Eu acho que desde que o aluno saiba falar, né? Saiba como se expressar, não vejo mal algum em discordar do professor. Né? Mas como somos cientistas, não, ou seremos cientistas após a formatura, um ponto importante é que você não pode discordar do professor falando assim, eu não concordo com isso. Aí o professor vai perguntar, por que você não concorda? Aí você fala assim, porque eu não concordo. Né? Aí não dá, né? Você tem que ter argumentações científicas para discordar daquilo que está sendo dito. Tendo essas argumentações, ok, não há problema algum. Se vocês participarem de mesas redondas, eu não sei se vocês já participaram, tem algumas mesas redondas que são muito legais de participar, assim, né? Que as mesas redondas colocam dois especialistas de uma mesma área, que um pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito. Tá? Uma bem legal que eu gosto assim, é assim, o homem nasce com a personalidade que ele tem, com a sociedade que molda a personalidade que ele tem. As características do homem são inatas ou natas? Né? Então, aí é uma pergunta que você pode ter dois cientistas, doutores, pós-doutores, PhDs, que discordam completamente um do outro em relação a isso. Tá? Então, se eles podem discordar entre eles, vocês também podem discordar. Aqui eu coloquei até o link, quando eu passar aqui para vocês, esse aqui é um filme muito antigo, chama O Nome da Rosa. Eu coloquei o link no YouTube, eu não sou pirata não, tá, gente? Porque eu acho que esse vídeo é pirata no YouTube, né? Mas eu achei mais para passar para vocês o link. Quem quiser assistir esse filme, ele é muito legal. E por que eu fiz questão de trazer isso? Esse livro, esse livro é um livro, né, que depois virou filme, né? Ele nasce como livro há muito tempo. Então, ele mostra como que os livros, porque antes, dentro da Igreja Católica, que tinha os livros, e alguns livros lá nunca não eram divulgados, porque o conhecimento não era transmitido. Ainda não tinha impressão, né, mas os escribas, né, tinham os escritos que escreviam, e alguns livros que mostram nesse filme, eu não vou dar detalhes, né, os livros eram fundamentais para a transmissão de conhecimento, e algumas pessoas estavam morrendo ao ler determinados tipos de livro. Tá? Ou seja, ele mostra a importância que tem os livros na nossa vida, mostra todo o enredo de uma história. É um filme muito legal, muito legal. Eu assisti, deve ter uns 30 anos ou mais esse filme, mas ele continua sendo legal, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho da importância do livro, já naquela época, acho que vale a pena assistir isso aí. E a outra aqui, o outro ponto da nossa palestra é o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é isso, é um sistema de algoritmos que vai buscando dados, né, na rede mundial de computadores, ele vai buscando dados e formar os dados a partir do prompt, né? Então, a partir da pergunta que você faz, do pedido que você faz dentro da caixinha lá, onde você coloca o prompt da inteligência artificial. Tá? Inevitavelmente, isso é inevitável, a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente no nosso cotidiano. Inevitavelmente. Pode ter gente que vai torcer o nariz, pode ter gente que não vai falar que nunca vai usar, né? Vai falar que a inteligência artificial é ruim, que a inteligência artificial vai acabar com a sociedade, que a inteligência artificial vai acabar com o emprego, que a inteligência artificial vai acabar com os professores, né? Pode ter o crítico de qualquer forma pode ter crítico, mas uma coisa é certa, não vai parar de evoluir a inteligência artificial.
ela vai estar cada vez mais presente no nosso cotidiano, e além de estar cada vez mais presente no nosso cotidiano, ela vai é, é, ampliar os leques de atuação em coisas que hoje a gente nem imagina, tá? Coisas que a gente nem imagina. Hoje eu coloquei aqui três, desculpa, três pontos que elas já estão bastante presentes. A primeira são assistentes virtuais. Em boa medida, tudo que a gente conversa hoje, toda conversa que a gente tem hoje em empresas, né, com atendimentos, elas começam com assistentes virtuais. Pode ser que depois, quando vai se detalhar, a gente consiga, nesse detalhamento, né, chegar a uma pessoa, né, um atendimento humano. Mas geralmente está começando e cada vez mais começando com assistentes virtuais. Outra coisa, recomendação de conteúdos, né? A inteligência artificial e os algoritmos, principalmente quando a gente. Eu vou usar as redes sociais como exemplo. Entrem numa rede social e coloquem numa rede social lá, assim, ou no Google, sei lá, coloquem lá assim, comprar geladeira. Se você escrever isso, sei lá, no Facebook, Instagram, TikTok, sei lá, qualquer lugar que você escrever isso, Google, qualquer lugar que você escrever, ele vai começar a te mandar um monte de publicidades de geladeiras. Por quê? Porque o algoritmo reconhece aquilo que você quer e ele começa a entender o que você quer e começa a te provocar naquilo que você quer. Outra coisa, vamos pegar, por exemplo, outro exemplo assim, no Instagram. Você pega o Instagram lá, aí você assiste um vídeo um vídeo sobre inteligência artificial. Aí você acha muito legal o vídeo sobre inteligência artificial. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar te mandando vídeos de inteligência artificial seguidamente, porque você uma hora se interessou por vídeo de inteligência artificial. Tá bom? E outra coisa que está sendo muito usado, né? Algumas vezes até de maneira, digamos, equivocada, é a produção de textos e imagens. Tá? A inteligência, e está ficando cada vez melhor, né, gente? Na minha conta, né, na minha projeção, vai chegar um momento que vai ficar difícil da gente saber o que foi criado com inteligência artificial e o que é realidade. Né? Isso não, nas minhas contas, isso não tá muito longe para acontecer. Algumas pessoas já não sabem diferenciar, tá? Mas vai ficar cada vez mais difícil de saber o que foi criado por IA, o que foi realidade. Eles têm até alguns problemas, né? Na semana passada eu vi, por exemplo, um rapaz lá, em problemas, obviamente, criou um áudio na inteligência artificial para chamar duas pessoas para um lugar e cometer um crime. Tá? Então, vai ser cada vez maior. A questão não é IA, é como se usa IA. O problema não é IA, é como se usa IA. Né? Aqui eu coloquei algumas diferenças básicas que tem de livros e de inteligência artificial. Uma coisa, o livro é a leitura profunda. Né? Alguém falou aí no chat que tem preguiça de ler, por isso, né, gente? Ler livro é uma leitura profunda. Você não consegue entender algo que está dentro daquele livro se você ler um parágrafo, uma página daquele livro. Geralmente você tem dezenas, talvez centenas de páginas, a depender do livro. Né? A depender do livro, você tem dezenas ou centenas de páginas. Em contrapartida, a inteligência artificial te dá respostas rápidas. Então, o livro tem a leitura profunda e a IA, com 30 segundos, ela te dá a resposta que você quer, do jeito que quer. Pode ser ampla a resposta, curta a resposta, do jeito que você pedir, ela vai te dar. Tá? E o livro, por ser uma leitura profunda, é um processo lento. Você não lê o livro em 5 minutos, em 10 minutos. Agora, a IA é imediatista. Se você faz uma pergunta para a IA assim, como foi a Segunda Guerra Mundial? Com 10 segundos, 15 segundos, a IA vai te dar uma resposta de 4, 5 parágrafos com um resumo do que foi a Guerra Mundial. Ou então vai separar alguns tópicos aqui. Já o livro, você vai ter um livro completo de centenas de páginas explicando os detalhes da Segunda Guerra Mundial. Tá bom?
O livro te exige mais interpretação, né? Você lê o livro e você tem que interpretar aquilo que você está lendo. Né? Nem sempre, principalmente como um livro acadêmico, né? Um livro que você vai ter que analisar, vai ter que pensar e refletir sobre o que está sendo, o que foi escrito aqui naquele livro. E a IA não, a IA já te dá tudo, teoricamente, ela já faz a reflexão para você. Ela já te dá a resposta que, teoricamente, é a resposta exata. Tá bom? O livro, o autor é humano, né? Ainda é, né? E eu espero que seja sempre, o livro ainda é escrito por um humano, enquanto a IA é escrito por um algoritmo que busca as informações variadas dentro da rede mundial de computadores. Tá bom? Essas são as principais diferenças entre um e outro. Aí tem essa diferença, né? E as pessoas podem pensar assim, é, ou é IA ou é livro. Eu vi nas respostas ali do chat, algumas pessoas escreveram que usam os dois. E o ideal é isso mesmo. Você não fala assim, eu uso isso, eu uso isso. Ali, né? Mas eu tinha perguntado que usa mais. Né? Eu imagino que todos vocês, em algum momento, usam livro. Eu vou partir desse pressuposto que vocês, em algum momento, usam livro. Então, a IA não vai eliminar o livro. O ato não vai acabar com o livro não vai acabar. O livro vai continuar sendo a base do conhecimento, que o livro vai continuar sendo escrito pelos seres humanos. Tá? A única coisa que vai acontecer é que a IA vai mudar, né, o ritmo, né, porque a IA vai acelerar o processo de conhecimento dentro daquelas limitações que a IA tem, né, que você não precisa refletir, né, então muitas vezes a IA te dá a resposta pronta, né, você não precisa necessariamente refletir, conhecer sobre um tema para ter acesso à resposta correta, e o livro não. O livro ele vai continuar existindo, o que está acontecendo muito atualmente é o lançamento de um livro em paralelo digital e impresso. Inclusive, os livros digitais hoje estão com preços muito menores que os preços dos livros impressos. Essa é uma grande vantagem dos livros digitais. Tá bom? E aqui o risco, né? Aqui é um risco da inteligência artificial. Considero um problema, um problema sério, principalmente na academia, que é a dependência excessiva da IA. O ser humano é assim, tudo que é fácil para a gente acaba gostando, se acaba gostando, acaba se viciando, e ao viciar, a gente usa constantemente, muitas vezes sem fio. Né? Então, há uma questão muito forte hoje, inclusive no ensino superior, né? A gente tem que nós temos que ser honestos com a gente mesmo, né? No ensino superior, no mercado de trabalho, né? Hoje a gente está criando uma dependência excessiva da inteligência artificial e eu não consigo imaginar onde isso vai parar, tá? Eu não consigo, não tenho ideia do tamanho dessa dependência que a gente vai ter, está tendo e terá cada vez mais da inteligência artificial porque está gerando um menor esforço cognitivo. O que é o menor esforço cognitivo? Se antes eu parava para pensar, para construir um texto, ia buscando referências em diferentes lugares, para construir um texto, né? Eu falei com vocês, eu vou dar uma palestra sobre como construir um artigo científico, né? E para construir um artigo científico, você tem que buscar informações em vários lugares, a IA já te dá tudo pronto se você solicitar da maneira correta, se você usar o prompt correto. Então, obviamente, isso gera um menor esforço de reflexão das pessoas. E o cérebro é como um músculo, né? Se você não usar, se você não exercitar, você vai limitar o poder de reflexão que você tem. Isso é Professor, inevitável. Opa, vai lá, pode professor, falar. desculpe incomodar o senhor, boa noite a todos. É porque tem gente que está tentando entrar na aula do senhor, só que não está conseguindo acessar pela aula. Teria como o senhor estar enviando o link lá para eles no grupo do Zap? Adriana, tem uns 3, 4 alunos lá que está tentando entrar, já tem uns 10 minutos, eles não conseguiram ainda.
o ideal é aquilo que eu até coloquei ali, né? O ideal seria usar o e-mail da Doctor, né? Mas deixa eu colocar aqui, cara. Aqui, é esse link aí, ó. É porque eles estão falando, é porque eles estão falando que está dando erro. Você vai tentando 3, 4 vezes, aí começa a entrar e cai, né? Aí eu não sei se já é um erro no sistema, né? Diz a Adriana que quando manda o link no grupo, consegue entrar pelo link do grupo com facilidade. Aí, se for possível, não atrapalhando a aula do senhor, já atrapalhando. Eu pus no chat aí o link, tá bom? Pus no chat aí o link. Bacana, Acho que vai dar certo, bacana, tá? que Deus abençoe. Mas eu acho que não é erro do Desculpa sistema, o não, incômodo aí. porque tem 78 pessoas aqui, você tem 80 É, pessoas aqui, eu acho que não é do sistema, não. eu também estranhei também por conta disso, mas eu agradeço, desculpa o Então tá, vamos incômodo, viu? lá. Obrigado, não. Vamos lá. O menor esforço cognitivo notável e a redução da leitura longa. Se a IA já te dá a resposta, né, de o que você está querendo, obviamente que há a tentação do ser humano de ir pelo caminho mais fácil, e, ou seja, se você vai pelo caminho mais fácil, você não vai ler o livro, né? Você vai ir na inteligência artificial e você vai buscar a resposta a partir da inteligência artificial. Sei lá, é, você vai estudar a história do direito. Aí tem um livro de história do direito de 400 páginas. Você, meu Deus do céu, eu vou ler o livro de história do direito de 400 páginas? Ah, não vou ler, não. Aí eu vou lá na inteligência artificial e coloco lá. Que passa um resumo do livro História do Direito do autor fulano de tal. Aí a vai te dar. Aí a vai te dar. Ela vai te dar um resumo daquele livro e você vai perder a capacidade de refletir de maneira mais densa sobre aquele tema. Tá? E ao fazer isso, você vai ter uma grande chance de você perder a capacidade crítica. Quando você perde a capacidade crítica, você perde a capacidade de se diferenciar no mercado, né? E você vai se tornar, a sua reflexão vai se tornar uma reflexão comum, vai se tornar uma reflexão rasa. Você não vai conseguir debater sobre aquele tema, né? E você vai precisar, e não se engane, quando você usa muita IA para determinados temas, o que acontece? A IA ela acaba se poupando de determinados esforços e, ao mesmo tempo, ela te impede de aprender profundamente alguma coisa. Se você pega a IA e você usa a IA para você atingir, para definir algum tema, você daqui a uma semana você não está lembrando nada daquilo. É muito diferente se você não, se você ao invés de usar a IA, se você mesmo vai buscar dentro de um livro uma leitura mais densa, um artigo científico, mas eu não quero ler o livro. Leia um artigo científico, um artigo que coloca vários autores para conversar sobre o mesmo tema, tá? E aqui eu coloquei uma frase: saber buscar não é o mesmo que saber pensar. Tá? São duas coisas completamente diferentes, são duas coisas completamente distintas, né? Uma coisa é você saber como você vai buscar, e outra coisa é você pensar naquilo que você buscou. Se você busca alguma coisa, se você não estuda, não lê um livro, um artigo, não busca outras fontes e se utiliza só da inteligência artificial, você pode cometer erros graves. E não sei se já te falaram para vocês, a inteligência artificial erra muito. Muito. A inteligência artificial erra muito. Por quê? Porque a inteligência artificial busca informações da internet. Se as informações da internet estiverem erradas, a fonte estiver errada, quando chegar para você, pode chegar errado também. Então, tome muito cuidado na confiabilidade daquilo que você vê desenvolvido pela inteligência artificial. Aqui, isso aqui eu acredito muito, né? Na complementaridade, né? Porque um complementa o outro. Inteligência artificial como complemento, como ferramenta de apoio à leitura, como complemento àquilo que a gente lê. Isso sim eu acredito. Isso
eu acredito muito nisso, que a IA é muito importante para isso. Além disso, ela nos dá resumos, explicações, fazem conexões, né? Tudo, assim, muitas vezes, o mais importante da inteligência artificial é saber como você vai conversar com a inteligência artificial. Né? Eu uso muito a inteligência artificial no computador, com a senha, né, do meu e-mail aqui da Docker que eu uso, e ele já conhece, inclusive, o meu estilo. Ele já conhece a inteligência artificial, quando você começa a usar muito ela começa a pegar o seu estilo, né? E eu tenho um estilo, né? Eu, por exemplo, eu falo com a inteligência artificial, igual eu falo com as pessoas, eu dou bom dia. Aí, quando eu converso com ela, ela já me dá bom dia, ela já se despede de mim, né? Então, você vai moldando a inteligência artificial de acordo com o que você quer, né? Ou a inteligência artificial começa a ver quais... De vez em quando eu faço isso, né? Vou lá na inteligência artificial e pergunto quais são os principais temas que eu faço perguntas para você. Ou então eu pego a inteligência artificial, quais são as minhas características como profissional? Quais são as minhas características positivas e negativas como pessoa? E ela vai me dando as respostas. A inteligência artificial ela começa a se moldar a você. Tá? Esse também que eu considero um risco assim, da gente. Geralmente, a inteligência artificial ela nos leva para a área que ela quer, é, que ela quer nos dar a certeza e não a incerteza. A inteligência artificial não vai buscar o oposto, vai buscar o contraditório, né? Que é igual às redes sociais. As redes sociais não buscam o contraditório. Se você ficar, tudo que você acessa, desculpa, tudo que você acessa, se você acessar, por exemplo, você gosta de determinado político, ela não vai te dar o contraditório daquele político, ela vai te dar coisas daquele político que você gosta. Ela não busca o contraditório. Os algoritmos não reconhecem o contraditório. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas. Ao invés de ampliar a sua mente, ela está te fazendo ser mais do mesmo. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem na utilização de algoritmos, né? Que são as redes sociais, né? O Google, né? Os buscadores, a inteligência artificial. Esse é um grande problema. Tá? Ampliação do acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, essa ampliação pode ser crítica ou não, depende da forma que você se utilizar, e a aprendizagem personalizada. Está ficando cada vez mais comum isso, né? Da personalização do que você vai fazer. Ainda, vamos lá. A inteligência artificial, se eu não me engano, foi criada lá na década de 70, ficou um hiato gigantesco, assim, de décadas sem ser utilizada, porque não tínhamos tecnologia suficiente para o alcance que a gente tem hoje, né, com essa digitalização, né, com esse mundo em nossas mãos, né, mas a aprendizagem personalizada vai depender muito da forma que você se utilizar da inteligência artificial. Tá? Aqui o impacto na educação. Você quer... eu vivo isso diariamente, né? A primeira coisa é a mudança no papel do professor. Né? Hoje, cada vez mais, eu imagino que os professores são orientadores dos alunos. Né? Aliás, eu há muito tempo já penso isso, desde a época que eu comecei a dar aula lá nos anos 2000, 2001, 2002, mais ou menos. Eu nunca acreditei, né, no processo eu sou professor, eu sei, vocês são alunos, vocês não sabem. Eu nunca acreditei nisso. Eu venho da educação básica na época da ditadura, que era assim, né? Algumas perguntas eram até proibidas de se fazer dentro da sala de aula, né? E se fizesse, tinha consequências, né? Então, desde quando eu me defini para virar professor, que foi logo após eu me formar, né, aos 21, 22 anos,
eu acredito muito nisso, né? Que o professor ele vai ser cada vez mais ter um papel ali de orientador, né? De mediador de conhecimento entre o estudante e as diversas formas, diversos objetos de aprendizagem que a gente tem hoje, áudio, livro, vídeo, redes sociais. As redes sociais, se bem usadas, elas podem ser uma fonte riquíssima de conhecimento, né? Porque ela não tem filtro, então ela te dá algumas coisas repetitivas. Ao mesmo tempo, as redes sociais, a partir das redes sociais, o conhecimento deixa de ficar concentrado na mão de poucos. Eu sou de uma época pré-celular e pré-redes sociais, então eu sou de uma época que quem detinha o conhecimento e transmitia o conhecimento eram esses grandes donos de jornais impressos, os grandes donos de televisão, né, de emissoras de televisão, os donos das rádios. Isso foi pulverizado, isso é fantástico. Hoje, qualquer pessoa pode ter o seu canal de comunicação, pode ser a sua TV, a sua página para vender coisas, né? Então, hoje, a pulverização do conhecimento, né? Hoje é o que se chama de emissão de todos para todos, né? E antes tinha só aqueles restritos emissores, né? Que eram os donos das mídias, e nós que recebíamos, né? Tinha lá quem mandava as informações e a gente recebia. Eles mandavam, a gente recebia. Mandava, recebia. Eu comecei a trabalhar em jornal com 15 anos, eu sei muito bem o que é isso, e sei muito bem que, não são todos, né? Mas eu sei muito bem que até hoje acontece isso, que meios de comunicação, muitos deles são feitos para manipular as pessoas e não para informar as pessoas, né? E eu fiquei triste, né, quando eu tinha 18 anos, estava fazendo jornalismo, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos antes, né? E eu comecei a estudar só depois da minha formatura, né? Então, eu fiquei triste quando eu descobri que a mídia mente, né? Que muitas vezes alguém, por exemplo, comprava espaços, né? Mas é assim mesmo, sempre foi assim, sempre será assim, tá? E aqui tem um novo perfil do estudante, né? Eu confesso que eu estou um pouco preocupado, né, com essa utilização da IA, tanto que a gente está aqui nessa palestra para conversar um pouco sobre essa importância de uma leitura mais densa, principalmente no ensino superior, né? Eu não imagino, quer dizer, eu imagino que tenha pessoas que se formam no ensino superior sem ler muito, mas eu imagino que seja muito mais fácil o encaixe no mercado de pessoas que leram mais. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, né? Porque senão você vai ter uma visão superficial em relação ao que acontece no mercado, tá? No impacto, né, que eu coloquei ali avaliações mais complexas, né? Antes era fácil a gente perceber, né, o que era texto do aluno, o que era texto plagiado da internet. Hoje eu acho mais difícil fazer isso, né? Hoje, como professor, né? Eu acho bem mais difícil saber o que é feito por um aluno e o que é feito pela inteligência artificial. Eu tenho hoje, né, os programinhas, né, que meu aluno aí tem atividades dissertativas para entregar os trabalhos que eu tenho alguma dúvida se foram feitos por inteligência artificial ou não. Hoje tem dezenas de verificadores de página, dezenas de verificadores de IA, então, constantemente, quando eu tenho alguma dúvida em relação ao que foi entregue, né, pelos estudantes, eu uso esses programinhas. E eu, assim, para ser sincero, eu acho que o estudante é o pior, é o mais prejudicado. Assim, é triste, né? Porque aí vocês pagam mensalidade, vocês têm que dedicar o seu tempo, vocês vão assinar como profissionais de determinada área, e você, ao invés de pensar em cima de algum tema que vai ser importante para você se utilizar no futuro, você simplesmente vai lá na inteligência artificial e coloca um prompt lá para ele te dar a resposta. Eu acho triste isso, né? Eu acho que isso é muito problemático. Eu acho que pode gerar uma série de problemas, uma cadeia de problemas. Imagina alguém na área da saúde, né, usando a inteligência artificial.
Como que essa pessoa vai fazer depois para atender bem o paciente, né? Imagina alguém na área do direito, né? Como que você vai atender seu cliente de maneira qualificada se você está naquele na vala comum utilizando inteligência artificial? Como que você vai saber se o que a inteligência artificial está te dando é aquilo que deveria dar? Isso em todas as áreas, né? Eu confesso que eu fico um pouco preocupado, assim, triste, né? Não sei se vocês conhecem a Legião Urbana, é antiga essa banda, né? É da minha época, assim, que eu estudava. O Legião Urbana tem uma frase que é da década de 80 que eu trago comigo até hoje, né? Que a frase é assim: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu aconselho vocês, é melhor vocês tirarem 7, que a média da nota também não pode tirar menos de 7, porque senão reprova na disciplina. Mas é melhor você tirar 7, sabendo que aquilo ali é fruto do seu esforço, do que você tirar 10 e saber que aquilo ali foi feito com inteligência artificial. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente erra, a gente aprende mais do que quando a gente acerta. Seja dentro do ensino superior, seja na educação, ou seja na vida. Então, fica como dica para vocês. Aqui a gente como diferenciar no mercado, eu já falei um pouco sobre isso. Novo leitor. Inevitavelmente, assim como o Google há 25, 30 anos atrás, sei lá, quando nasceu o Google, já tinha outros buscadores antes, né? Já tinha o Yahoo, já tinha o KD, né? Mas o Google, quando o Google caiu como uma bomba, é a mesma coisa do ChatGPT. O ChatGPT caiu como uma bomba, assim, né? Na época, né? Eu me lembro na época, eu me lembro muito que alguns colegas professores na época que o Google começou a tomar conta, assim, né? Da, da vida dos alunos, assim, todo mundo achando, nossa, vai acabar com minha profissão de professor, nunca vai acabar. Né? O que acontece é que transforma, né? A modelagem daquele trabalho vai mudar, né? Mas isso não quer dizer que vai acabar, tá? E outra, o que é dicas para o novo leitor, né? Para quem está achando, está usando a inteligência artificial, ou gostaria de usar a inteligência artificial, tem aí a dica, né? Que você precisa de interpretar, questionar e validar aquilo que a inteligência artificial te dá. Você precisa, é importantíssimo você saber interpretar aquilo que está sendo dito pela inteligência artificial. Tem algumas, se você ficar só da inteligência artificial, naqueles textos rasos, muitas vezes, quando você vai ler um texto mais denso, você fala, vai acontecer assim, você vai acabar de ler uma página, quando você chegar no último parágrafo daquela página, você vai parar e pensar assim, o que eu acabei de ler? Não entendi, eu não sei o que eu acabei de ler. O seu cérebro vai se viciar em respostas rápidas, em respostas fáceis, em respostas que você não precisa fazer reflexão. Então, daqui a pouco, você vai ter que treinar ou retreinar o seu cérebro, tá? E a outra coisa, você tem que questionar o que você está lendo. Inclusive os livros. Os livros que vocês estão lendo científico. O professor vai lá, sei lá, o professor sei lá, de formação geral. Uma disciplina que tem vários cursos. O professor de formação geral vai lá e pede para você ler o livro X. Aquele livro X tem algo que está dito, algum conceito lá, e você pode discordar daquele conceito. Tá? Então, você pode questionar. Você pode, tudo que a ciência, ela não está parada. Eu tô aparecendo aqui, olha. Gente, Você tá me escutando? gente, fecha o áudio, por favor. Aí, obrigado. Então, ou seja, você pode questionar aquilo que está sendo dito. Tá? Você tem total liberdade. A ciência, ela nunca está parada. Ela está sempre em evolução. Se a ciência não tivesse em evolução, a gente ainda estava andando de charrete, né? A gente ainda estava na televisão preto e branco, a gente ainda estava com celulares, aqueles tijolões, né? Celulares. Os nossos celulares teriam só ligação, não seriam conectados à internet. Tá? A ciência, o questionamento, ele ajuda no desenvolvimento da ciência. E a outra coisa é a validação. A gente precisa que tudo que a IA tiver,
Você precisa validar. Se você pegar um texto de inteligência artificial e achar que aquilo ali está certíssimo, você pode estar enganado, porque eu falei para vocês. É importante que vocês saibam que muitas vezes a inteligência artificial, ela erra, tá? E outra coisa, para terminar aqui esse slide, é desenvolver sua autonomia intelectual. Eu estou pensando aqui, falei assim, gente, como que alguém que vai usar inteligência artificial como uma ferramenta do início ao fim do ensino superior vai poder fazer um concurso público com chance de ser aprovado? Nunca, nunca. Desiste, desiste. Lá, quando você estiver fazendo a prova, você não vai poder usar o chat GPT. Tá? Então, se você pensa em algum momento da sua vida fazer um concurso público, pode deixar de usar a inteligência artificial como ferramenta primordial para você adquirir o seu conhecimento. Tá bom? E aqui tem alguns desafios éticos, né? Não dá, né, gente? Você pegar lá e criar a inteligência artificial, criar um texto para você e você colocar seu nome, como se fosse você que tivesse feito aquele texto, né? Não dá para fazer isso, gente. Não dá para fazer isso. Assim, eu fiquei até com vergonha, assim, né? E eu já peguei, né, alguns textos de estudantes que colocaram, que foram criados por inteligência artificial, aí o aluno vai assina lá, né? O aluno que de repente não escrevia muito bem, de repente passa a escrever super bem, assim, os professores geralmente entendem, sabem sobre isso, né? Os alunos sabem como, os professores sabem como. Tem como você desenvolver uma escrita de qualidade de uma hora para outra, isso é impossível, tá? E fora que um dia você vai precisar disso. Você vai precisar, independente da sua profissão, quem faz o ensino superior vai precisar de ter reflexões profundas sobre os temas que você estudou dentro da sala de aula, seja ela presencial ou virtual, tá? Aqui a gente está com a confiabilidade das informações, a gente já falou um pouco sobre isso também, dependência tecnológica, a gente já falou também, e a desinformação. Isso aqui também é um problema. Às vezes você acha que você está se informando com a inteligência artificial e você está se desinformando. Né? A inteligência artificial mais atrapalha do que ajuda se você não souber utilizá-la da maneira correta. Né? Se você não soubesse aquilo que ela tá te indicando ali naquele momento, é uma resposta correta ou uma resposta que, de alguma fonte equivocada sobre o tema que você está estudando. Está estudando entre aspas. Né? A inteligência artificial é uma excelente ferramenta. É uma excelente ferramenta. Não vai deixar de ser usada, não vai voltar, o mundo não volta. O mundo não volta. O mundo é uma espiral que vai continuar se desenvolvendo, a inteligência artificial vai continuar se desenvolvendo, mas ela, ela vai cobrar da gente, o nosso cérebro vai ser impactado e essa cobrança vai vir de maneiras diferentes a partir do uso diferentes, tá? Da inteligência artificial. Aqui tem o livro, né? O livro O Futuro. E como que é o futuro? Então, vou continuar existindo. E as novas formas, né? Uma delas, a mais comum, é o livro digital. Hoje, os livros impressos, eles estão cada vez se reduzindo cada vez mais, né? As pessoas mais antigas, elas se utilizam muito de livros, né? Ainda impressos, né? Mas hoje se vende mais livro digital do que livro impresso, né? Hoje se vê muito mais. Aí tem o futuro também, a IA integrada na produção intelectual, isso já está acontecendo, né? Os autores, hoje, eles utilizam de inteligência artificial da maneira das dicas que já foram dadas aqui, da forma que já foi propagada aqui, né? Então, tá aí, a IA, ela deve ser usada, ela vai ser usada, mas ela tem que ser usada da maneira correta. Aí está aqui, educação híbrida, é isso. É o humano mais tecnologia. É isso que a gente está fazendo aqui nesse momento agora. Nós estamos num momento ciclo, a gente refletindo sobre diferentes pontos
se refere à inteligência artificial, a relação inteligência artificial ao ser humano, livros do ser humano, inteligência artificial e livros, né? Tudo isso que a gente está fazendo é uma reflexão a partir da tecnologia que nos permite nós estarmos em locais diferentes e mesmo estando em locais diferentes, ao mesmo tempo a gente está fazendo reflexões juntos, tá? O futuro não é a IA contra livros, mas a IA com leitores críticos. Esse é o meu sonho. Que a IA nos ajude a fazer reflexões críticas sobre o mundo certo. Tá? Esse é meu sonho, meu desejo, e eu espero que eles se realizem. Como eu comecei lá com provocações, né? Comecei com algumas perguntas, né? Queria também finalizar, fechar com perguntas também, né? Quem controla o conhecimento? Né? Quem interpreta a informação? Quem forma o pensamento? Todas essas respostas ainda têm o ser humano como centro do pensamento. A gente ainda controla os nossos pensamentos. Então, alguns têm alguns apocalípticos, né? Tem até filmes, tem livros e filmes isso, né? Que falam que daqui a pouco as máquinas vão dominar o mundo, né? Tem um monte de filmes aí. E isso aí já tem décadas que tem filme assim, né? Tem Eu, Robô, por exemplo, que tem a mente nesse momento assim, né? Mas eu continuo achando que a inteligência artificial ainda vai seguir o ser humano e não o inverso, né? Inteligência artificial o que acontece inteligência artificial é generativa, né? Por que generativa? A inteligência artificial ela vai se desenvolvendo à medida que a gente vai alimentando esse ambiente virtual de aprendizagem, tá? Ela vai se desenvolvendo à medida que a gente vai, é, vai alimentando o ambiente virtual de aprendizagem. Mas, obviamente, a inteligência artificial, no meu ponto de vista, né, e vocês têm total direito de discordar completamente daquilo que eu estou dizendo, o ser humano ainda vai ser o dono de si, vai ser o dono do mundo. Para mim, eu não acredito naquele negócio que a máquina vai ter, a gente vai tentar desligar a máquina, ela não vai desligar, e aí as máquinas vão controlar as máquinas, alguma coisa desse sentido. Não acredito nisso. E aqui um recado final, para a gente terminar. O futuro não é uma escolha entre tecnologia e leitura, será uma escolha entre superficialidade e profundidade. É isso que a gente foi falando no decorrer dos dias assim, dos slides aqui, né? Quanto mais profundidade de reflexão você tiver, mais adaptabilidade você terá nesse mundo que vai ser cada vez mais competitivo, tá? Não tenho dúvida que quem vai liderar o mundo, quem vai liderar o mundo são as pessoas que têm um conhecimento mais profundo daquilo que as pessoas mais amam fazer, das que as pessoas mais amam fazer nos seus momentos pessoais e profissionais. Tá bom? Aqui eu estou deixando meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo, e eu vou pegar esse slide aqui também, caso quem quiser pegar o slide, aqui lá no final do slide tem meu e-mail, quem quiser me escrever, quem quiser entrar em contato comigo, aí eu estou à disposição de vocês, tá? Eu queria abrir o microfone aí, né? Não sei se vocês, quem quiser falar mal de mim, falar que não concorda, eu quero escutar também. Quem gostou, quem tem alguma observação, quem quer fazer críticas, comentários, aí eu queria deixar aberto o microfone aí com vocês, tá? Vamos lá? Boa noite a todos, professor. Boa noite. Boa noite. Está escutando, professor? Estou escutando, pode falar. Eu só queria parabenizar todas as pessoas que entraram, né? A ótima palestra que o senhor nos deu. Isso é algo que vai acontecer a cada ano, vai aumentar muito, né? Mas enquanto houver ser humano, né?
É nós que determinamos muitas coisas, né? Eu creio que a máquina em si, inteligência artificial, ela veio para somar, né? Vai ter divisores de água futuramente, quem sabe, mas ainda o ser humano faz toda a diferença, né? Então, eu creio que provavelmente, né, uma palestra dessa é para abrir nosso entendimento de como usar, né, para o bem e ao nosso favor, né? Então, vai ser uma coisa muito bacana, tem sido muito bacana. Quem puder usufruir isso para o bem, vai estar junto com a leitura, né, o livro em suas mãos, tirando ali um tema, né, de alguma coisa, vai estar somando muito e vai fazer muita diferença lá na frente, naquilo que estiver se graduando. Que Deus abençoe a todos. Agradeço muito pela participação. Obrigado, exatamente Amém, isso. amém. Thaís levantou a mão, quer falar, Thaís? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Não? Quando termina a palestra, assim, não tem muita resposta, eu fico pensando assim, será que foi tão boa que eles entenderam ou será que foi tão ruim que eles não entenderam? Mas tá. Ô, gente, então, queria muito agradecer a presença de todos vocês. Muito Professor, eu quero. Vamos lá, Viviane. Eu estava com o fone desligado, perdão. Eu queria saber uma dica do senhor para ajudar a encontrar uma matéria, um livro que comece a despertar o interesse para acertar. Porque costuma eu começo a ler alguns livros para poder começar a ter essa prática e às vezes eu fico sonolenta, não sei se é pelo cansaço ou se é erro, talvez, nos temas, talvez. Tem uma dica, sim. Primeira coisa, antes de começar, leitura é um ato. Leitura é um ato. Eu vou fazer uma analogia com você. A mesma coisa assim, que você decide assim, eu vou melhorar minha capacidade física. Aí você vai fazer o quê? Assim, eu vou melhorar minha capacidade física correndo. Beleza? Aí você vai correr. Aí você começa a correr. E no primeiro dia você vai correr 100 metros, você vai. Aí no segundo dia já vai ser diferente, no terceiro dia vai ser diferente, quarto dia. Aí com o tempo você nem vai lembrar das dificuldades que você teve no início. Isso é fato. A outra coisa é a leitura. A mesma coisa é a leitura. A leitura, por ser um ato, você no início você vai ter grandes dificuldades, faz parte da dificuldade, não desanime, é assim mesmo. O que eu sempre sugiro para quem quer começar a ler de maneira mais intensa? Você pegar o tema que você mais gosta, fecha o olho assim, aí pega o curso que você está fazendo, e dentro do curso que você está fazendo, você vai ter dezenas de matérias, e naquelas dezenas de matérias vai ter uma matéria lá que você vai falar assim, é isso que eu quero trabalhar. Entendi. Fazer. O meu mundo está aqui dentro dessa profissão. De qualquer curso que você fizer, você vai ter dezenas de possibilidades. Dezenas de possibilidades de se encaixar no mercado. Então, pega aquilo que você mais ama, pega aquilo que você mais gosta, que é aquilo ali que vai... Tem livro, um tempo vai ser um contrato, você vai ver. Um tempo você vai tentar dormir, não vai conseguir dormir, porque você quer acabar logo e aprender logo aquilo que você está querendo estudar. Entendi. Essa é a dica. Obrigada. Isso não é de uma hora para outra. Tá? Pode ficar tranquilo que você está no caminho certo. Lê uma página. Uma das coisas que dá muito certo também é você fala assim, hoje eu vou ler 3 páginas. Pronto, acabou. Amanhã eu vou ler 2 páginas. Uhum. Na prática constante. E a rotina, determinados dias, toda segunda-feira, de 8 às 9, eu vou ler. Ou páginas ou tempo. Eu vou ler 1 hora. Pronto. Aí você começa a criar o hábito e a rotina. Assim como você tem hábitos e rotinas de outras coisas. A leitura. Pode ter certeza, você vai melhorar. O seu cérebro vai ficar com uma análise mais simples. Você vai melhorar a sua escrita. Quem não lê, não vai escrever bem. É impossível. É impossível
você que não lê escrever bem. É impossível, tá? Você vai ver um monte de vantagens que vem do voador, tá? Obrigada. É você. Mais? Comentários, dúvidas? Tem gente que levantou a mão aí, né? Vamos lá. A Eis, o Marcos. Vamos lá? Professor, Opa, diga. o check-in da palestra eu não recebi por e-mail. Meu e-mail da Doctor, ela no loga o meu e-mail está dando um erro. Então, não teria como mandar pelo chat? Não, porque eu não trabalho com questões técnicas. Eu sou professor, eu sei menos que você disso. Mas, vamos fazer um combinado. Eu sou péssimo nisso, assim, dessa área tecnológica, de check-in, esses trens. Vamos combinar o seguinte, tem o meu e-mail aí, deixa eu colocar meu e-mail aqui. Tem nos slides aí o meu e-mail, né? Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar aqui também para ficar mais fácil para você. Aí eu consigo te ajudar. E aí você me manda um e-mail e fala assim, olha só, Sandra, eu sou o aluno que... Aí, tá vendo? Tá vendo? Pode me mandar um e-mail, Marcos, fala assim, olha só, eu participei da sua palestra, não consegui fazer check-in. Aí o que eu vou fazer? Eu vou te colocar para conversar com a central de tutoria e ela vai te ajudar, tá? De um jeito ou de outro eu vou te ajudar. Pode me mandar um e-mail que vai dar certo. Desculpa eu não saber como é que faz, tá? Mas eu não consigo falar mentira, não. Eu fiquei um pouco com vergonha de não saber como é que é. Eu vou tentar aprender para a próxima palestra para não ficar com vergonha. Eu fiquei até vermelho. Mas vamos lá. Quem tiver algum outro problema igual o Marcos, você pode me mandar. Pode me mandar para o meu e-mail que eu vou ajudar. Eu só não consigo ajudar agora porque eu não sei, mas eu prometo que na próxima palestra eu vou saber. Fico com vergonha. Ô, Marcos, você é foda. Olha só a pergunta que você Vamos embora lá. Tem mais alguma pergunta? Carlos levantou a mão, Carlos? Boa noite, professor. Boa noite. O conteúdo da palestra a gente recebe por onde? Professor, o senhor está fechado. Professor. Desculpa, gente. Desculpa. Aí você pode me mandar um e-mail, Carlos, aí eu te mando o link do slide, está aí, mas eu posso enviar de novo. E além do link do slide, eu posso te enviar também a gravação, tá? E aí eu vou subir a palestra para o YouTube, aí eu te mando o link da gravação para você ir, voltar, assistir quantas vezes quiser, dividir com os colegas. Se você achar que vale a pena dividir com os colegas, você pode dividir, tá bom? É isso. Aí, se você quiser assistir a palestra depois e olha, agora que eu discordo mesmo, porque agora eu assisti 2 vezes e eu não concordo com isso, pode ficar à vontade, eu estou aqui para refletir junto com vocês. Estou aqui para você, para transformar e tal. Ninguém vai pensar o que eu penso, não. Cada um vai pensar do seu jeito. Beleza? Ah, tá, professor. Muito obrigado. A palestra foi muito boa, sim. Parabéns. Valeu. Palestra top mesmo, professor. Eu agradeço, porque aqui na nossa área, eu não sei se eu sou o único da área de TI aqui na palestra, né? Apesar da cidade de TI aqui, no órgão onde eu estou trabalhando atualmente, a gente não utiliza ainda as IAs, né? A gente está aí para adquirir aí o ChatGPT, né? A licença, e o Gemini. A gente usa, né, sem licença aqui com nossos plugins particulares, mas a gente ainda não tem tanta conexão com as ferramentas, né? Aí usar o machine learning para ajudar a gente aqui a fazer o nosso devido trabalho, o nosso devido serviço aqui na administração pública. E aí eu queria perguntar para o senhor, né, o que a gente pode estar fazendo aqui, no caso eu, né, para estar utilizando essas ferramentas que a gente está adquirindo aqui na instituição, para conseguir fazer um bom convívio dela, tanto utilizando ela como máquina, também num serviço humanizado, né, e trazendo principalmente para nossa área, da minha área, né, que é o caso do serviço de TI, né, eu trabalho aqui na infraestrutura,
né, do órgão de polícia civil do Espírito Santo, e a gente utiliza muito de tecnologia, porém, às vezes a gente fica com uma defasagem, às vezes a gente precisa fazer alguma pesquisa direcionada, e a gente tem que buscar em vários locais, e, claro, o Gemini, tanto o Gemini quanto o ChatGPT, né, eu creio que vai conseguir proporcionar aí uma facilidade para a instituição aqui, né, e para o setor. Rapaz, o sistema público que usar inteligência artificial está comendo mosca, você conhece? Exato. Não, no meu setor aqui, a gente está iniciando a implementação, né, para não estar utilizando aí uma IA, né? Os sistemas públicos, eles precisam usar o mais rápido possível a inteligência artificial, porque o sistema público, ele geralmente é lento, ele geralmente tem um atendimento que gera muitas reclamações, e o sistema público, vou pegar um exemplo, né? Vou pegar um exemplo que está vindo na minha mente, tá? A área de trânsito de uma prefeitura. A área de trânsito da prefeitura, ele pode pegar, mapear quais os lugares que tem mais engarrafamentos dentro da cidade, jogar isso para dentro da inteligência artificial e começar a trabalhar com diferentes tempos de semáforos, ou retirar semáforo, ou colocar semáforo, ou criar rotatórias. Tem uma série de possibilidades de você trabalhar com até mesmo aí com a sincronização dos semáforos, né? Correto? Exatamente. Câmeras. Já tem cidades que são assim. Já tem cidades que são assim, que tem as câmeras de inteligência artificial e simplesmente o sinal fecha à medida que Exato. vai se moldando no decorrer do dia, porque é assim em todo lugar. Né? Então, isso aí é só um dos exemplos que a gente tem. Né? Uma coisa certa, não? O sistema público ele vai ser. Quanto mais usar a inteligência artificial, mais eficaz vai ser. Isso não quer dizer que vai acabar com os empregos. Né? Exatamente. Aqui, por exemplo, a gente é bem avançado em questão de tecnologia, reconhecimento facial, questão de cerco eletrônico, entendeu? Só que a questão do machine learning, para a gente aqui, na nossa área, principalmente alguns setores que precisam, não tem, entendeu? A gente tem reconhecimento facial, a gente tem tanto terminais de ônibus, aeroportos, ônibus de Águia Branca, por exemplo, a gente tem tudo reconhecimento facial, só que nesse caso, mais voltado para IA, né, por exemplo, ChatGPT, questão de machine learning mesmo, a gente ainda não tem. O problema maior é porque administração pública, né, tudo é moroso, infelizmente. Mas eu tenho outra hipótese, né? Em boa medida, as chefias dos departamentos do sistema público, elas são cargos de indicação, não são cargos de concurso. Em boa medida, são pessoas indicadas. Secretários, por exemplo, né? Secretários mudam de acordo com o partido político. A cadeira, né? A cadeira dos políticos. O que acontece? Muitas vezes a inteligência artificial não entra no sistema público e no sistema privado. Isso é uma hipótese, não estou falando que é assim que acontece aí, mas isso é um protecionismo de emprego. A pessoa imagina que se implantar inteligência... se eu implantar inteligência artificial, daqui a pouco... Vou perder meu lugar. Então, em muitas empresas e muitas instituições acontece isso. Infelizmente. É isso. Mas vai chegar. Vai chegar, já está em andamento já, a gente está ansioso para essas duas ferramentas chegar aqui. E a gente está aprendendo, né? Vai dar certo. Bora, pessoal. Queria finalizar agradecendo a presença de vocês. Foi muito bacana passar um pouquinho. Eu espero que eu tenha gerado muitas dúvidas na mente de vocês, mais dúvidas do que certezas. Eu espero que eu tenha gerado. Então, tenha uma boa semana, excelente semana. Quem quiser me procurar, está aí o meu e-mail. Eu mando o vídeo, mando a gravação, mando novamente os slides. E seja para esse tema que a gente viu hoje, ou qualquer outro tema que vocês acharem que eu possa ajudar,
podem contar comigo que a gente vai estar sempre junto. Até a sua. E o Instagram, professor? O senhor tem aí para a gente seguir o senhor? Pelo menos eu. Instagram, eu não gosto. É porque eu acho muito assim, desculpa. Depois eu vou trazer até um peso ali. Tudo que é muito publicidade. O Instagram eu gosto de ver e não de publicar. Assim, eu acho essa exposição. Assim. Mas se você quiser o meu WhatsApp, quando você me manda um e-mail, eu posso até colocar no WhatsApp. Beleza. Se quiser, meu WhatsApp é esse aqui. Se você quiser me chamar no WhatsApp aqui, eu salvo o seu número. Se quiser perguntar as coisas, a gente fica trocando ideias. Beleza. No WhatsApp, eu não sou muito a favor de publicização, assim, né? Beleza. Tá? Fiquem bem. Um abração, pessoal. Um abraço, boa Bom noite. descanso. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até. Tchau, tchau.